Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 9, que é o tema da nossa campanha, né? Terceiro dia hoje, né? Terceira sexta-feira, essa noite. Tá meio escurinho, mas glória a Deus, né? Em tudo a gente dá graça e dá glória ao Senhor. Amém? A palavra eu já vou lendo para a gente... Amém. Tá, obrigada. Amém. A palavra do Senhor diz aqui: cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhes como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Amém? Deixa eu ligar esse negocinho aqui, senão fica ruim para ler. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu, pois, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora o visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teriam pecado, mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus. Te louvamos pelos teus milagres. Te louvamos, ó Deus, porque um dia abriste os nossos olhos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus amado, aleluias, Pai, porque podemos, Pai, podemos ver, ó Deus amado, não com os olhos, ó Pai amado, às vezes até não com os olhos carnais, os olhos físicos, mas, Pai, nós podemos ver, ó Pai, com os olhos, ó Pai, do Espírito, ó Deus. Abristes, ó Pai, os nossos olhos para que pudéssemos ver, ó Pai amado, aleluias, Pai, quem é Jesus Cristo e andar com Ele, Pai, ser discípulos dEle. Fala conosco, ó Pai, nesta noite, ministra-nos, ó Deus, Pai amado, naquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Podemos nos sentar? A palavra do Senhor vem falando aqui, né, a palavra que dá título à nossa campanha, da cura de um cego de nascença. Todos nós somos cegos de nascença, todos nós éramos cegos. Éramos cegos como? Éramos cegos espirituais, não fisicamente. Nesse caso aqui, esse moço era um moço que era cego fisicamente. Ele tinha os seus olhos físicos completamente cegos, desde que nasceu. E ali os discípulos dele já começaram a perguntar, e é interessante que diz assim: e passando Jesus estava passando. Esse cego não chamou, conforme aquele outro que a gente sabe, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Esse cego não o chamou, este cego não o procurou, este cego não quis estar com ele da forma que a gente entende, que olha para mim, me cura, faz alguma coisa. Ninguém levou ele até ele, mas a palavra diz aqui, ela é clara, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ele viu, ele atentou para alguém que estava de repente sentado, não sei, provavelmente ali mendigando, ali porque todas as pessoas que têm uma deficiência, todas as pessoas que têm um defeito, elas acabam tendo que ganhar a sua vida como? Tendo que ganhar através da vida de outros, através de umas esmolas, através de ajuda de outras pessoas. Ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada, e já era responsável por ele mesmo. Não era mais uma criança, já tinha passado a época dele de criança. Então é possível que ele estivesse sentado em algum lugar, esmolando. Fato é que onde ele estivesse, Jesus o viu. Talvez tivesse visto até antes daquele dia. Pode ser que tenha passado outras vezes e tenha visto. Mas aquele dia, Jesus viu, e é hoje que é o dia dele. É o de repente de Deus. De repente de Deus acontece na nossa vida. Hoje nós louvamos esse hino. O de repente de Deus acontece nas nossas vidas e a gente acha que não teve uma história por trás. Mas o de repente teve muitas coisas ali atrás. Às vezes o de repente do Senhor chega depois de 5 anos, chega depois de 3 anos, chega depois de 2 anos, chega depois de 20 anos. E aí o Senhor vem, e é por quê? Porque é quando nós não esperamos, é no momento que nós não esperamos. A gente nunca espera, aleluias, a hora, nunca sabe a hora que Deus vai fazer o milagre. Mas a gente sabe que Ele faz, a gente sabe que, aleluias, quando Ele chega, quando Ele te toca, algo vai acontecer. Vai sair virtude dEle, você vai ser alcançado. Eu vou ser alcançada, nós vamos ser alcançadas, como já fomos em algumas coisas e
precisamos ainda em outras áreas da nossa vida, precisamos ainda desse toque, precisamos desse de repente do Senhor. E a palavra diz que aqueles discípulos perguntaram para ele: Rabi, quem pecou, ele ou os seus pais? Um bebê que nasce cego, uma criança que nasce cega, como é que ela pode ter pecado? Ela ter pecado. E tantas vezes, e aí pergunta também, ou seus pais. Aí tantas vezes, a gente, hoje já nem tanto, mas quando a gente se converteu há bastante tempo atrás, algum tempo atrás, todas as vezes, se você tinha alguma doença, se você ficasse doente, se acontecesse alguma tragédia na sua casa, na sua vida, na minha casa, na minha vida, fulano está em pecado. E nem era, de repente algo que já veio, uma genética, alguma coisa ali. No caso desse moço, era para que se manifestasse a glória de Deus. Nem sempre a glória de Deus vai ser manifesta com a cura, com esse milagre tão poderoso que alguém que era cego, de nascença, tornar a ver, voltar a ver, fisicamente que eu estou falando. E aquele moço ali, e Jesus diz ali para ele, nem ele pecou e nem seus pais, mas aconteceu isso para que fosse manifesta a glória de Deus. Aqui a minha tradução, essa tradução, diz aqui, para que se manifestasse nele as obras de Deus, ou seja, aquilo que Deus pode operar, para que pudesse ser visto aquilo que o Senhor pode fazer. E o Senhor fez através de Jesus Cristo, e hoje pode fazer através da minha vida e da tua vida, aleluias, porque somos discípulos de Jesus Cristo, e a palavra do Senhor diz que faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez. Maiores, Ele não completou, não é que Ele não tenha completado a obra, mas Ele poderia, quando Ele curou o leproso, tirar a lepra, arrancar a lepra do mundo. Quando Ele curou a cegueira, Ele poderia ter, não, ninguém mais vai nascer cego. Quando cada coisa que Ele fez ali, a cura, Ele poderia ter arrancado aquela enfermidade, aquela situação deste mundo, mas não, Ele curou aquela pessoa, Ele tocou naquela pessoa, nem outros. A Bíblia diz que tinham muitos leprosos, mas nem todos foram curados, mas Naamã foi. Diz que tinha muitas viúvas, como a de Sarepta, mas nem todas foram alcançadas daquela forma, mas aquela viúva foi. Então, quer dizer, a gente vai vendo que Jesus, quando Ele veio, cura de enfermidades, situações físicas, situações humanas, situações que eu e você somos comissionados para continuar a levar, continuar a fazer, completar essa obra e fazendo mais e mais a cada dia, até o último dia, até o dia que Jesus vier nos tomar, ou até o dia que a gente vai embora. Nós estamos aqui neste mundo para irmos fazendo as obras de Jesus Cristo, continuando a fazer as obras de Jesus. E a palavra diz aqui que Ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas glória a Deus, aleluias, que quando Ele saiu deste mundo, Ele deixou o Espírito Santo. E hoje são tantas luzes em tantos lugares que podem iluminar, que podem dar vista aos cegos, que podem, aleluias, dar pernas àqueles que estão paralíticos, que estão paralisados em tantas situações de vida. Espiritualmente, quando nós olhamos, quantas pessoas estavam lá. Um dia eu estava paralítica, um dia eu estava paralisada num lugar de onde eu não podia sair, de onde não dava para eu sair, e achava que estava tudo bem, estava tudo bom, estava tudo bem, estava tudo bom, estava tudo certo. Até quando uma depressão me aconteceu, não, vai lá, procura o psicólogo, e está tudo certo, vai lá no médico e pronto, não conhecia Jesus. Fui, no meu caso, na minha situação, o psicólogo não me resolveu, 1 ano de psicólogo não me resolveu, mas a primeira vez que eu entrei na casa do Senhor, por quê? Porque era espiritual, e quando é espiritual, não adianta você ir no melhor psicólogo que existe, o melhor psicanalista, porque só quem pode tirar é Jesus, não tem como. E ali, o dia que eu entrei na igreja, a primeira vez que eu entrei, aleluia, o Senhor me tocou, Ele foi me lavando, foi falando comigo, e foi me lavando, foi me limpando, e para a glória de Deus, até o dia de hoje,
estou livre, estou liberta e até o dia que eu morrer, vou estar liberta em Cristo Jesus. Aleluias. E a palavra do Senhor vem dizendo o quê? Porque vem dizendo o quê? Que eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo. O que a palavra diz? Que a luz veio, a luz inundou, o mundo estava em trevas, mas a luz veio, e o povo que estava em trevas, e que era o povo de Deus, o povo para qual ele tinha sido enviado, eles simplesmente não conheceram, porque estavam tão acostumados, eles ficaram tão agarrados ali, não só na lei de Moisés, na lei que Deus deu para Moisés, não foi só naquela lei, mas eles ainda ampliaram, trouxeram mais pesos. Os sacerdotes, os fariseus, e aqui tinham 3 classes, então uns acreditavam numa situação, os outros acreditavam no outro. Vê que aqui tem entre eles, quando eles vão confrontar esse cego, porque Jesus, quando ele fez essa cura, ele ali infringiu, vamos dizer assim, infringiu 2 leis, infringiu qual? Não podia curar no sábado, e ele fez essa cura, e não podia trabalhar no sábado. Ele tomou o lodo ali, molhou na aguinha, fez lá, aliás, na saliva, foi lá com a saliva, foi lá, pegou, tocou na terra, fez aquilo ali e mandou ele se lavar. Quer dizer, infringiu a lei do trabalho de fazer alguma coisa, de mexer, de tocar, e a gente sabe que os judeus ortodoxos, eles não fazem nada, absolutamente nada. Já deixa tudo prontinho, tudo arrumadinho, a comida já fica pronta de antemão, não acendem um fogo, não tocam num elevador, nem chamar um botão, não ligam uma tomada, não fazem nada, eles não se mexem, eles não se movem. E a palavra do Senhor diz que ele fez essas 2 coisas. Aí os judeus já vieram, quem é? Ficaram ali forçando aquele rapaz para dizer quem era esse que tinha feito tal coisa. Aí começaram, não, ele é um pecador, ele é isso, ele é aquilo. Aí já teve a outra turma que falou assim, mas vem cá, pecador, Deus não atende a pecador. E aquele moço que tinha sido cego anteriormente, aquele moço dá um banho naqueles judeus, naqueles sacerdotes, naqueles homens conhecedores da Bíblia, conhecedores de tudo, porque vê que quando chega lá na frente, diz assim, e tornaram-lhe a dizer, não, aqui quando fala, chamaram, pois, pela 2ª vez, você vê a inquisição que fizeram em cima do cara, ao invés de ficar alegre, não, olha, Deus fez uma coisa maravilhosa, você era cego, não, deixa eu ver, tem que saber. Por que tinha que saber? Tinha assim, dentro lá das expectativas dos judeus, eles entendiam que, do rabinato, né, ali de todos esses sacerdotes e tudo, que o Messias, uma das maravilhas, um dos sinais de quem era o Messias, era o quê? Fazer uma cura de um cego de nascença. Era um dos sinais, tinham mais sinais, mas esse era um deles, porque era impossível, não tem como, nunca tinha havido tal coisa. E ali, quando Jesus fez isso, eles ficaram, como é que pode? Como é que pode alguém fazer isso? E ficaram, né, querendo saber de onde vinha. E ver que aqui eles vão falando lá, chamaram, pois, pela 2ª vez o homem que tinha sido cego, aqui está escrito que ele era um homem, então já era uma pessoa, não era nem um adolescente, nem um jovenzinho, um homem que tinha sido cego, disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Vê que coisa doida. Dá glória a Deus, tudo bem, dá glória a Deus. Mas por que eles queriam que desse glória a Deus? Para que não falasse que Jesus tinha feito a cura. Era por isso, não era porque eles queriam que glorificasse ao Senhor, não. É tirar a autoridade, a deidade, tirar que Jesus era quem era. Que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E a palavra do Senhor, aí esse rapaz, ele vai e fala aqui, dá glória a Deus, respondeu o rapaz, né, e disse, se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E aí ali o povo ali que estava na Inquisição, né, disseram para ele, como ele fez isso? Quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Qual foi o processo que ele fez? Como é que ele fez esse negócio? Diz aqui para mim, diz aqui para a gente.
E eles disseram: já vos disse, não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Quer dizer, o rapaz foi bem lá tocando bem lá neles. Vem cá, por que vocês estão querendo saber? Vocês estão tão interessados, vocês estão entendendo quem ele é e vocês querem começar a aprender com eles? É isso que vocês estão querendo fazer? E aqui ele vai dizendo, né? Querem também aprender com eles, quer virar o seu discípulo? Então o injuriaram, aqueles homens ali, quer dizer, falaram umas coisas lá para ele que não devia fazer, né? E disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Aí o rapaz, mais uma vez, vai dar uma aula para eles. Diz assim: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ou seja, vocês estudam tanto, vocês sabem tanto, e vocês não conseguem saber nem de onde ele veio. Mas o fato é que ele me abriu os olhos, que ele operou o poder de Deus, que ele fez algo que Deus colocou nas mãos. Só pode ser o Filho de Deus. Ele não disse isso, aí sou eu que estou dizendo, não está escrito aqui. Não disse isso nesse tempo, mas aqui diz: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores. O rapaz falando para os sacerdotes, falando para eles ali. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ou seja, ele faz mais a vontade de Deus do que vocês. Se ele é pecador, eu não sei, mas ele faz a vontade de Deus, porque Deus ouviu o que ele falou. Vocês nunca me curaram. Já entrei aqui, ou já estive aqui, ou vocês já me viram tantas vezes, e vocês nunca fizeram nada comigo, mas ele me curou. Então, ele não pode ser um pecador, ele não pode ser isso que vocês estão dizendo. E aquele moço foi só dando chicotada naqueles homens ali que eram os sacerdotes, que eram aqueles que conheciam tudo da lei, que aqueles que sabiam todas as coisas da lei. Aqui me ensina o seguinte: eu tenho que entender que Deus, ele usa de multiforme. Eu não posso ficar aprisionada, eu não posso ficar guardada em leis pela lei. Ele infringiu o sábado, mas o que ele mesmo diz? Que ele é Senhor do sábado. Deus fez o sábado, não fez o sábado para que nós o reverenciássemos, mas para quê? Para que ele servisse a nós. Lógico, evidente, se as pessoas, não vamos entrar no caso, cada um tem o seu dia que separa, era como um descanso, um dia de descanso, um dia onde ia servir ao Senhor em todo o tempo, servir a família, porque senão já pensou a escravidão que seria? Nunca ninguém pararia se não tivesse tido uma coisa dessa, mas Deus nos ensinou que todos nós precisamos ter um descanso, precisamos ter um tempo de família, precisamos ter um tempo com pessoas ali que a gente ama, estar disponível, termos momentos para a gente confraternizar, para a gente se relacionar. Pessoa que trabalha mês inteiro, 30 dias, nunca dá para parar em casa, ou chega em casa, não é como é a realidade da maior parte do pessoal de São Paulo, sai quando os filhos estão dormindo e chegam quando os filhos já estão dormindo. Qual o tempo que eles vão ter de relacionamento? Esse pai vai conhecer esse filho? Não vai. Não vai saber nem como ele está, não vai saber como que ele é. O filho não vai conhecer o pai, porque a gente conhece, a gente ama e a gente vai gostando mais quando a gente se relaciona mais, quando a gente está mais próximo. E Deus sabia disso, por isso que ele nos ensinou. No 7º dia, Deus descansou e nos ensina também a termos um dia, aleluias, um dia de descanso. Mas mesmo que fosse, nós vamos seguir ali e a gente vai fazer o sábado lá, o sábado mesmo, escrito lá, né, antes de domingo, depois da sexta, a gente vai fazer desse dia o nosso dia. Mas se acontece alguma coisa com alguém, se acontece alguma coisa, alguma situação que eu e você precisamos de fazer, nós não iríamos fazer? E era isso que Jesus estava mostrando, não é assim.
Não é assim, vocês não têm que ficar presos nessa situação. Em todas as coisas o Senhor vem nos mostrando. Mostra para a gente lá através de Davi, que não podia ser comido o pão da preposição, a não ser os sacerdotes. Mas Davi, quando estava faminto, entra lá no templo. E ele e as pessoas que estavam com ele, eles comem dos pães da proposição. Amém? E é assim que Deus faz conosco. Não é aquele negócio, a lei pela lei. Não, deixa eu seguir isso daqui, vírgula após vírgula. É para a gente seguir, sim, aquilo que o Senhor nos manda lá também, dentro do Antigo Testamento. Não mudou, Deus não mudou. Ele não teve transformação. Mas temos que saber que com o Espírito Santo, com Jesus Cristo veio e Ele trouxe algumas elucidações, Ele trouxe a clareza, aquilo que nós só víamos por espelho, a gente não via com totalidade, mas Jesus trouxe com clareza aquilo que o Senhor queria de mim e de você. E posso te dizer uma coisa, quase que com certeza, que graça é muito mais complicado que lei, porque lei se diz assim, olha, pode ir até aqui na pontinha, então eu sei que se eu passar dali eu estou infringindo, mas a graça não me diz isso. A graça não me diz isso. Então, eu tenho que ter sensibilidade espiritual para saber como eu devo fazer, para saber como é para eu fazer, como é para eu agir nas situações. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, diz ali, e o homem disse isso, né, que isso vocês nem sabem onde está, faz a sua vontade e ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Gente, comungado mesmo, expulso para sempre. Sabe aqueles negócios de tira, não entra nunca mais, você não faz mais parte, não está mais dentro do reino e acabou? Era bem desse jeito eles. E assim ele falou, ele realmente foi tomado de uma autoridade, de uma ousadia assim, muito grande. Quando Jesus tocou ali, que abriu os olhos dele, não apenas, naquele instante, não foi apenas os olhos físicos, mas abriu os olhos espirituais. E eu quero te dizer uma coisa, realmente para isso Jesus Cristo veio. Lá em Lucas, é interessante que eu já tinha visto lá em Lucas 4, na minha leitura assim, de carreirinha, né? Na minha leitura corrida, eu li isso e já tinha até marcado um dia ali, né? Quer dizer, de novo essa semana, porque eu li essa semana que passou. Aí tá lá em Lucas 4, no versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, conforme Isaías também tem essa mesma citação, né? E aqui até ele diz que achou lá no livro do profeta Isaías. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora esse daqui, olha, a dar vista aos cegos, logo depois de apregoar liberdade aos cativos, não seria dar vista aos cegos fisicamente, é dar vista aos cegos espiritualmente. Dar vista para que nós pudéssemos entender, enxergar a palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Eles queimaram, né? Imagina chegar uma pessoa que era cego, tinha sido cego, uma pessoa que provavelmente nem frequentava tanto assim a sinagoga, não tinha pelo menos nenhum papel ali relevante, não tinha nenhuma função relevante, porque sabemos que também quem tivesse um defeito não poderia participar, e de repente ele solta todas essas coisas em cima daqueles homens, eles devem ter ficado muito irados mesmo. Expulsaram ele dali, mas não depois de inquirir ele tantas vezes querendo saber. E aí ele se encontra com Jesus. E por quê? Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, ele nem sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele sabia que aquele homem tinha tocado nele, alguma coisa tinha mudado, ele tinha voltado a enxergar.
Quais são esses que ele fala que é de que os que veem? Aqueles que acham que sabem muito, que sabem tudo do reino, que sabem tudo das leis, que sabem tudo. Eu sou o melhor, o outro ali, não, o outro é muito novinho, ele é muito pequeno, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Não sabe nem escrever, não sabe nem ler, não sabe nada. Como é que pode ter revelação de Deus? Como é que pode ele? Não. Os olhos dessas pessoas estão cegas, são cheias de conhecimento, mas não têm experiência com o Senhor, não têm vida com Deus, não andam com Jesus, não buscam ao Senhor, não têm intimidade, não têm companheirismo. E coisa boa é você encontrar alguém que é cheio da presença de Deus, que às vezes não sabe nem falar direito, não sabe nem como. Eu não sei nem ler a palavra, não sabe nem ler. Quando pede, Deus ensina, né? E a gente tem aqui na igreja mesmo, nós temos casos de pessoas que não sabiam ler e Deus ensinou. Tem pessoas que só leem a Bíblia, nada mais, mas leem a Bíblia. A Bíblia leem. Então, nós temos visto este milagre aqui mesmo, na nossa comunidade, no nosso arraial. Mas quando a pessoa acha que, eu sou tudo de bom e tal, a dependência não está mais em Cristo, a dependência não está mais no Senhor. E isso é que a palavra diz. Ele veio para quê? Para aqueles que têm, para aqueles que acham que veio, eles fiquem cegos, eles não veem nada. Mas aqueles que têm os olhos fechados, para que eles possam ter aberto. Quando nós desejamos, aleluias, do Senhor, quanto mais nós desejamos do Senhor, mais o Senhor se revela a nós. Quando a gente sabe que diante dEle, nós somos insignificantes, somos nada, nós não somos nada. Somos absolutamente nada, mas quando Ele nos enche, quando Ele fala através das nossas vidas, nós podemos abrir sim os olhos ao cego, nós podemos dizer ao paralítico, levanta-te, anda, e ele vai andar. Pode não andar fisicamente, e muitas das vezes a gente diz, mas eu orei, e a pessoa lá é tão cheia de fé e não melhorou, não curou, não sarou, mas antes ela faleceu, antes o Senhor a recolheu. Irmão, caminhos do Senhor são diferentes daqueles que nós entendemos. Muitas das vezes a cura do Senhor vem através também de uma morte, vem através também de uma outra situação. Quando Ele cura quem Ele quer curar e quando Ele não quer, quando o propósito dEle, o projeto dEle, quando a glória para Ele vai ser de outra forma, vai ser deixando, levando, Ele vai fazer. Tem coisas que não compete a nós ficarmos. Por que acontece tal coisa? Por que acontece isso com fulano? Por que comigo acontece tudo isso? Meu irmão, todas as coisas, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E se nós crermos nisso, se nós cremos nisso, se acontecer aquilo que nós desejamos, porque tem coisas que nós desejamos, e eu posso dizer da minha vida, tem tantas coisas que eu desejei, e que se Deus tivesse me dado, teria complicado a minha vida, então, desejo da carne é uma coisa, o Espírito Santo, quando coloca no nosso espírito, aí é outra coisa diferente. Então, a minha oração, e Deus sabe que eu falo isso com Ele, Senhor, eu abro mão de toda a minha liberdade de escolha, de todo o meu livre-arbítrio, quanto a escolher algumas coisas. Vai o Senhor, eu vou naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E já há muito tempo, tem pessoas que andam bem mais próximo comigo, sabe disso, que eu já não planejo, eu já não ando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Não, segundo aquilo que Deus tem, segundo aquilo que Deus quer para a minha vida. E por quê? Porque a gente planeja, a gente pede, a gente faz tal, e às vezes o Senhor concede para a gente. Uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa que nem cristã não era, mas me falou isso há uns 30 anos atrás, e me disse assim, Fátima, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede a Deus, porque Deus pode dar para a gente e a gente não saber o que faz com ela, e pode servir para arrebentar com a nossa vida. Nem cristão não era. Ele falou dentro do entendimento dele, e é uma verdade. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai e pede ao Senhor. Porque às vezes depois a gente fala assim, Senhor, aí Deus vai falar assim, mas você pediu, eu deixei porque você pediu.
E aí, né, a situação fica difícil. E aqui, esse moço, ele glorificou o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Aquela turma que estavam ali, que tinha até apontado, tinha pressionado esse rapaz. Nós também somos cegos? E Jesus diz o quê? São porque agora vocês ouviram, então agora vocês aprenderam e são cegos porque vocês têm um conhecimento. Enquanto nós não temos, enquanto ninguém fala conosco nada, enquanto nós não temos conhecimento da palavra, enquanto nós não recebemos uma revelação de Jesus, a gente tem um jeito diferente do Senhor exercer juízo sobre as nossas vidas. Mas o dia que o Senhor nos mostrou algo, o dia que o Senhor nos tirou, abriu nossos olhos, nos levou para outro lugar, nós não podemos mais dizer que não conhecemos. Quanto a isso, eu tenho um testemunho pessoal. Quando morava ainda em Sumidouro, eu frequentava na época a Safe, é uma igreja feita comunidade, é uma igreja que crê nos dons e que manifestava os dons e tudo. E tinham duas pessoas que eu amava muito. Uma até hoje, a pastora Ana, inclusive, e a Clemilda conhecem ela. E até hoje a gente tem amizade, a gente se fala. E essa menina, ela na época, Deus usava muito ela assim, na palavra, na profecia. E ela chegou uma vez, ela morava no Rio, chegou lá e entregou uma profecia para uma outra pessoa que também era uma pessoa maravilhosa lá. Mas que estava acontecendo umas coisas, ela estava andando em pecado. E Deus usou a vida dessa moça para falar com essa outra uma. O que acontece? Deu, né? Porque você está falando de coisa que você sabe, mas ela não sabia, não. Foi Deus que revelou mesmo, porque ninguém sabia, na realidade. E estava fazendo mesmo. Ela estava em fornicação, estava complicada a vida e tal. E eu fiquei muito triste aquele dia, porque a igreja soube disso, toda a igreja soube disso. Eu fiquei muito triste aquele dia. Eu morava em frente a uma igreja batista. E aquele dia eu sentei na minha varanda, chorei com o Espírito Santo, falei: Senhor, eu não vou deixar de ir à tua casa, mas eu não vou mais na Ceifa, eu vou para a Batista, porque lá tem palavra, e boa palavra. Só que não tem coisa de profecia, então não vai ter esse problema. E aí o Espírito Santo falou tão profundo no meu ouvido, falou tão profundo no meu coração: o que você vai fazer com os dons que eu já te dei? É impossível um dia que você tenha recebido algo do Senhor, é impossível você voltar atrás. Não tem como. Meus olhos já tinham sido abertos para ali. Eu não podia mais retornar aonde eu não tinha conhecimento, aonde eu ainda não tinha. Eu já tinha andado por aquele, sabe, é o louvor de quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não tem como, não dá para viver, não tem jeito, não tem como. E é isso que ele falou: vocês agora já sabem, você não pode mais dizer que é inocente, não pode mais dizer, não pode, vocês não têm mais essa desculpa, vocês não têm mais, porque ele diz aqui: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha que coisa séria, muito séria. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, e nós estamos nessa campanha, mais do que a gente ser curado de uma cegueira física, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me cura da cegueira espiritual, me cura, Senhor, daquilo que eu ainda não vejo como o Senhor quer que eu veja, daquilo que às vezes eu ainda falo do meu irmão quando ele tem determinadas atitudes, até mesmo espirituais, quando a gente às vezes se escandaliza por uma coisa, se escandaliza por outra, por um movimento que Deus às vezes toma. Vou usar a vida do Felipe, toma o Felipe, ou a Raíssa, ou a Sofia, ou toma o Levi, que é pequititinho. Não, mas aquilo ali deve ser isso, deve ser. Não, meu irmão, não. Cada um, Deus tem um jeito de trabalhar e de fazer. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me dá essa sensibilidade.
Abre meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Abre meus olhos para que eu possa ver como está a minha própria vida. Fomos ministrados a respeito disso na quinta-feira passada já. Olha para dentro de mim, me mostra, Senhor. Abre meus olhos interiores, os olhos do meu coração, para que eu possa ver o que eu preciso ter mudança na minha vida. E assim o Senhor vai fazer nas nossas vidas, porque mais do que uma doença física, tudo que nós precisamos é ser curados nas nossas enfermidades espirituais. Porque se estivermos curados, se espiritualmente estivermos fortalecidos, estivermos curados, estivermos saudáveis, qualquer situação que ocorra no nosso físico, eu quero te dizer uma coisa sem medo de errar. Nós vamos tocar a vida dos outros, mesmo quando vierem para trazer uma palavra para a gente de consolo, de conforto e de qualquer coisa. Quantas pessoas nós sabemos que lá no estado terminal, quem vai fazer uma visita sai dali mais abençoado do que levou a bênção para a pessoa. Por quê? O espírito estava forte. Meu espírito forte fortalece o meu corpo. Independente se você precisa usar uma lente fisicamente, mas que você jamais precise usar uma lente espiritual, a não ser aquela que vem de Deus, a não ser aquela que o Senhor coloca nos teus olhos. Nós não tenhamos cegueira nenhuma espiritualmente. Amém? Até que o Senhor falou conosco. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. E se você quiser receber uma unção nessa noite, simbolicamente, na verdade, quando eu estava ainda aqui, antes de subir no altar, eu senti de pegar um copo de água e passar só assim nos olhos, né, conforme ali foi, só dar uma coisa, mas simbolicamente, não deu para a gente fazer isso aí hoje, mas simbolicamente você sinta-se tocado. E quem for orar, quem quiser vir à frente, vou convidar as pessoas para estarem orando. Quem for orar, que ore pedindo ao Senhor que abra os olhos espirituais, não apenas os olhos físicos, toca só nos olhos. Toca nos olhos, que sejam abertos os olhos espirituais. Pai, em o nome de Jesus, ó Pai amado, aleluias, Pai, que nós, Senhor, nesta noite, nós clamamos, ó Deus, Senhor, que assim como Jesus Cristo chegou e tocou ali, fez aquele lodo, fez aquela laminha ali, e tocou, Senhor, nos olhos daquele cego de nascença. Meu Deus, quantas coisas aquela cura provocou. Até nos outros capítulos, ó Deus amado, da Tua palavra, mais adiante ainda é falado que o Senhor, Pai amado, da cura do cego de nascença, foi algo que impactou, provavelmente ali, muitas pessoas, ó Deus amado, entenderam o que o Senhor veio fazer, entenderam que era Jesus, o Filho do Deus vivo. E, Pai, nesta noite, nós clamamos ao Senhor para que venha, Senhor amado, em nosso socorro, Senhor amado. Abre nossos olhos espirituais. Tira, Senhor, tira toda a cegueira, Pai amado. Senhor, se ainda temos, ó Deus amado, tem alguma área, Pai amado, se tem algum tipo, Senhor, de cegueira, Pai, se a nossa vista espiritual está, Senhor, nossos olhos espirituais estão enfraquecidos, ó Deus. Meu Deus, estejam olhando torto, Senhor, não estejam olhando com perfeição, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toca-nos, ó Pai. Toca, Senhor, através da vida, Pai amado, de cada um de nós, ó Pai. Ao tocarmos, ó Deus amado, em nossas pálpebras, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus amado, lá dentro de nós, ó Deus. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que através dos nossos olhos entram tantas coisas, ó Deus amado. Por isso, purifica os nossos olhos nesta noite. Purifica, Senhor, para que, aleluia, apenas aquilo, Senhor, que venha, Senhor, trazer regozijo, que venha trazer, ó Pai amado, benefícios para o nosso espírito, ó Deus amado. Senhor, possam entrar através dos nossos olhos. Purifica, Senhor. Põe, Senhor, aleluias, Pai. Onde for necessário, Senhor, põe como um véu, Senhor, para que nós não vejamos aquilo que vai contaminar a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Opera, Senhor, com as Tuas maravilhas e milagres, ó Deus. E havendo alguém também aqui, ó Senhor, que precisa, Senhor amado, do Teu toque, eu sou uma delas, ó Deus. Pai, que o Senhor também possa curar-nos fisicamente, ó Deus. Tirar, ó Deus amado, arrancar, ó Deus,
todas as amarras, todas as cadeias, ó Pai. Soltar os grilhões, ó Deus, que tem prendido, Senhor, o teu povo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aleluias, Pai, de posse da tua palavra, Senhor amado, a levar, ó Deus amado, liberdade aos cativos, ó Pai. Senhor, trazer transformação de vida, ó Pai amado. Senhor, libertar aqueles, ó Pai, que estão aprisionados em tantas situações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.